Muito bem, pessoal. Retornando à nossa aula de controle a evento discreto, né? Veja que nós começamos trabalhando com a ideia da linguagem. É importante que você relembre isso. Então, quando você trabalha com linguagem, né, que é a forma de representar o modelo dinâmico do sistema evento discreto, nós precisamos conhecer algumas notações iniciais, né? Então, veja que, você deve lembrar que partimos de evento. A partir de um evento, que é o que a gente chama de alfabeto, nosso alfabeto, nós tiramos uma linguagem, né? Então, a linguagem, na verdade, é um conjunto formado por palavras que foram retiradas de quem? Deste conjunto chamado de eventos. Bem, quando você fala essa linguagem, né, dessa forma, você está escrevendo a forma, digamos, a maneira formal de escrever a linguagem, que é a maneira matemática de escrever a linguagem. No entanto, existe uma maneira, depois que para a gente poder representar essa linguagem, representar esse nosso sistema, né? Representar a forma dinâmica do sistema através do evento discreto. E uma das formas de representar é exatamente autômatos. Eu descrevi aqui o que é uma ideia do autômatos. Autômatos é um dispositivo capaz de representar uma linguagem com regras bem definidas, né, através do diagrama de transição de estado, né? Então, o que ocorre? O autômatos, na verdade, é uma forma gráfica de representar uma linguagem, ok? É isso que é autômatos, né? Claro que existem outras formas mais refinadas de trabalhar com a representação de linguagem, que a gente vai estudar na sequência, né, depois, que é chamada de rede Petri, né? A gente vai ver o que caracteriza exatamente esse autômato, a diferença de rede Petri, né? Muito bem, então feito essa consideração do que é autômatos, autômatos você não pode esquecer que é exatamente o que é uma representação gráfica de uma linguagem. Eu coloquei aqui um exemplo, vamos trabalhar com um exemplo. Vamos considerar um conjunto, ou seja, um conjunto de eventos. O conjunto é formado pelos elementos A, B e G, onde esses elementos A, B e G são eventos que estão ocorrendo, tá? E eu vou considerar, então, um diagrama de transição. Como é que você constrói um diagrama de transição? Um diagrama de transição é construído assim, ó, tá? Onde você tem as setas, essa setinha aqui, ó, quando não tem nenhum outro bloco na frente, é chamado de ponto inicial ou estado inicial. É aquela condição que você considera que vai iniciar o seu trabalho ou o seu processo. E você tem as bolinhas. As bolinhas significam estado ou nó, tá? Então, onde você olha e vê bolinha, significa que lá você está olhando para o estado daquele teu sistema. E quando você tem, eu coloquei a setinha aqui, quando você tem uma setinha entre duas bolinhas, significa que esta setinha, tá, é uma função de transição de um estado inicial para um outro estado chamado estado final. Veja que essa setinha, na verdade, é uma função. A gente vai descrever já com todo cuidado, né? E quando você vê uma bolinha com outra bolinha inscrita nela, nós chamamos isso aqui de ponto final ou estado final. Então, se eu olhar para este diagrama, eu já considero o seguinte, aqui eu tenho, se eu olhar para este diagrama, eu tenho aqui uma condição de um ponto inicial, aqui, ó, tá? Nesse ponto inicial, está chegando aqui, vou ter o estado, veja, tem o estado X, e esse estado X também é o quê? Além de ele ser um estado, ele também é um estado final. Aí eu tenho essa bolinha, o estado, tenho o outro estado, o estado final, né? E veja, nas setinhas aqui, eu tenho em cima dessa setinha o que? Letras, ok? Essas setinhas aqui representam o quê? A função de transição, claro que vai ter uma letra, né? Então veja que eu tenho as setinhas, letras, cada letra dessa aqui é um evento. Então eu posso dizer o seguinte, ó, se eu olhar para o conjunto, aqui estão os eventos, evento A, evento A, evento A, evento G, evento B e evento B, tá? Então você já começou a representar esta função. Eu vou apagar aqui para a gente reescrever melhor, tá? Isso aqui para vocês verem onde que está, como é que se descreve essa função. Okay? Rapidamente, só para eu apagar a lousa. Bem, então considerando aquele nosso exemplo que estamos trabalhando, vamos começar a ter uma avaliação melhor do que é exatamente esse autômato, né? Com aquele nosso exemplo que nós estávamos estudando anteriormente. Então veja, eu redesenhei aqui, ó, o sistema, é um sistema dinâmico, né? E detalhe importante, quando você avaliar o início e o final, tá? Para você dizer quem é o início e quem é o final, você precisa conhecer o processo, conhecer o sistema,
para que você possa dizer onde começa. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um processo. Então, o início que você vai considerar, por exemplo, de uma esteira, né, é um produto. Então, você coloca a condição inicial, produto. Né? O produto vai estar o quê? Vai entrar o produto. O que ele vai acontecer no processo? Você vai dizer processo 1, processo 2, processo 3, 4, processo 5, final. Então, você precisa identificar quem é o processo inicial, quem é o processo, quem é o estado inicial, quem é o estado final. E entre eles, claro, vai ter os estados intermediários, tá bom? Muito bem, então se você olhar para esse exemplo, já sei que aqui ó, é o estado inicio, o estado inicial. Eu tenho aqui o estado X, que ele, além de ser, ele é o estado inicial, também é o estado final. Tem o estado Y, né? Tem o estado Z. Tá? E cada seta tem uma letrinha aqui, ó, que corresponde à função. Então eu descrevi aqui, por exemplo, se nós olharmos para cá, ó, veja, o X é formado por X pequeno, X minúsculo, Y e Z. O que significa isso? Significa o conjunto do estado do autômato. Né? Então veja, X, Y e Z representam o que? Os estados do meu sistema. Quando você olha o estado, por exemplo, você poderia considerar um estado, um dispositivo, por exemplo, um interruptor. Então ele está no estado que? Ligado, ou está no estado desligado. É isso? Você tem dois estados para esse sistema. E você vai colocar o quê? Qual é a função que vai fazer com que ele saia do estado ligado para o estado desligado, ou vice-versa, do estado desligado para o estado ligado, ok? Então, esses são os processos que nós temos aqui. O outro é o conjunto E. O conjunto E são conjuntos formados pelos eventos, onde seus elementos são os eventos, né? Veja que aqui eu tenho o que a gente chama de alfabeto, né? A partir do alfabeto nós formamos a nossa linguagem, ok? Que é formado por esses elementos que nós temos aqui. Muito bem, o segundo é setinha. Veja que eu coloquei a setinha, as setas, né? Vou até colocar bem aqui para ficar bem claro. As setas, no nosso gráfico, ela é a representação da função de transição do autômato. Como é que descreve essa função? Essa função é composta assim, ó. Ela tem um domínio X. Veja, o que é o X? Se olhar para cá, o X é o estado. E tem cartesiano E. O que é exatamente o E? É o conjunto de eventos. Então eu pego um par, estado, evento, e associo o que a um estado. Isso quer dizer o seguinte, a partir do estado onde eu estou, eu verifico qual, a partir do estado que eu estou, eu verifico qual é o evento, tá, que está na setinha, e ele vai indicar qual estado que eu vou chegar. Tá? Então eu estou no estado inicial, veja por exemplo, aí eu vejo qual evento que vai ocorrer, evento A. Eu vejo para onde a setinha está indicando, aonde ele chega é o evento onde eu quero determinar a função. Tá? Então eu peguei um exemplo só para a gente ilustrar daqui, ó. Veja, quando você olha para esse gráfico, você vê o seguinte, a função tem o quê? O X, que é o estado, e tem um evento. Então eu tenho o estado X com o evento A, ó, na setinha. Ele volta para o próprio X. Então, f de xa é o próprio x. Ó. Se eu olhar para a função ó, YA, quem é o Y? Y é o estado e o evento A. Eu olho para o Y aqui, ó, o Y e o estado A. Quando eu pego o Y, na ocorrência do estado A, ele vai para o estado X, ó, aqui, ó, X. Eu pego agora, olho o estado Z. Quando eu olho o estado Z, olho o estado Z também aqui. Quando ocorre o evento B, para onde ele vai? Vai para o estado próprio Z. Ok? Então veja que aqui ó, eu estou no estado Z. Quando ocorre o evento B, ele volta para quem? Para o estado Z. Então f de ZB é o próprio Z. Nesse outro caso, f de XG. Tá? Se eu olhar f de X no estado X com o evento, na ocorrência do evento G, ele vai para o estado que? Z. Ó. Então aqui, exatamente Z. Se eu considerar agora no estado Y, na ocorrência do evento B, então eu estou no estado Y, observe, na ocorrência do evento B, ele volta para o próprio Y, ele vai para o estado Y. Tá? E se eu tiver no evento Z, ó, Z e A, é a mesma coisa que Z e G, então eu posso escrever aqui F de Z e G. Ó. Se eu olhar para cá, ó, quando ele está no estado Z, na ocorrência do estado A, ele vai para o estado Y. Se ele estiver no estado Z, na ocorrência do evento G, ele também vai para o estado Y, que vale quanto? Y. Então veja que com isso você conseguiu definir muito bem as funções do estado. Né?
Isso nós vamos precisar, ter bem claro isso, precisar, porque nós vamos depois descrever os fenômenos dos processos através dessas funções, né? Só recapitulando, eu olho para o diagrama e consigo identificar todas as funções que são aqueles arcos que ligam os estados. Tá? Vamos ver mais exemplos, ok? Vou pagar para escrever mais exemplos, porque aí a gente deixa bem claro o que nós somos funções. Só um pouquinho para... Vamos ao nosso próximo exemplo, que a gente vai trabalhar para entender muito bem essa ideia de função, que nós vamos precisar. Por exemplo 2, o que eu quero? Construir um autômato. Né? O que é autômato? Só relembrando, importante relembrar. Autômato é uma representação gráfica, okay, de uma linguagem. Okay? A linguagem em si é a maneira formal, a maneira matemática de descrever um processo dinâmico do evento discreto. Né? E o autômato é uma forma de representar. Okay? Vou pegar o segundo exemplo. No segundo exemplo eu tenho o autômato. Está aqui, ó. É importante a nossa notação. E eu quero que você determine quem é o conjunto de estado X. Depois, quem é o conjunto de evento E. E quais são as funções de transição que eu coloquei aqui, ó. Tá? Vamos começar, né, determinando o conjunto X. Então, o conjunto X, veja, esse conjunto X é formado pelos estados. A gente lembra o seguinte, onde estão os estados? Os estados estão exatamente nas bolinhas aqui, ó. Nessas bolinhas estão os estados. Se eu olhar para esse autômato, eu sei que tem o estado X, outra na bolinha o estado Y, tem o estado W e tem o estado Z. Ok? Claro que depois nós vamos olhar esses estados na sequência que nós vamos analisar. Né? Mas inicialmente são esses estados que eu tenho. Quem é o conjunto de eventos? O conjunto de eventos, tá, são aquelas letrinhas que estão em cima ou ao lado de quem? Da seta. Por exemplo, eu tenho o evento A, eu tenho o evento B, tenho o evento C, tenho o evento G e aqui o A repetiu, né? Então fica assim, ó. Então veja que quando eu olho para esse diagrama, importante isso, eu já consigo identificar quem é o conjunto de estado e quem é o conjunto de eventos, né? Aqui, ó, isso é importante de escrever. Após reconhecer o conjunto de estado e o conjunto de eventos, okay? O conjunto evento formado pelos eventos, né? Eu vou determinar quem são as funções. Eu olho para o diagrama e vejo o seguinte, ó. Nesse caso, eu estou no estado X, tá? O estado X, quando ocorre o evento A, para que estado ele vai? Ele vai para o estado Y. Então, aqui, exatamente Y. Então, f de xa é igual a Y. Lembrando, estou no estado X. Quando ocorre o evento A, ele vai para o Y. Isso quer dizer, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui eu tenho um interruptor. O interruptor está no estado o quê? Desligado. Quando ocorrer um evento, qual evento? É alguém chegar lá e ligar. Quando alguém chegar e ligar, quando eu apertar o botão, é o evento apertar o botão, o que vai acontecer? Ele vai para o outro estado. Qual estado? Ligado. É isso que eu quero dizer em relação à condição do estado. Isso quer dizer que no estado A, na ocorrência do evento A, ele vai para o outro estado, o estado Y. A setinha está indicando isso. Agora o YB, ó, eu estou no estado Y, quando ocorre o evento B, ele vai para que estado? O estado W, então aqui é W. Próximo, eu estou no estado Y, quando ocorre o evento C, ó, estado Y, ocorre o evento C, ele vai parar no estado Z, ó, aqui, ó, Z. Eu estou no estado agora W, quando ocorre o evento A, eu volto para o estado W, ok? Eu estou no estado Z, quando ocorre o evento, observe, estado Z, quando ocorre o evento G, eu vou para o estado W. Tá? Então perceba que com isso nós conseguimos, vamos fazer mais exemplos para trabalhar bem direitinho nisso, você consegue definir muito bem quem é o conjunto formado pelos estados, quem é o conjunto formado pelos eventos e quais são as funções de transição de estado. Né? Você já consegue identificar isso tranquilamente. Né? Mas é bom a gente treinar mais exemplos para que a gente fique tenha um entendimento muito claro disso que nós vamos usar. Vou apagar a luz para nós fazermos mais um exemplo. Tá? Vamos ao nosso próximo exemplo. Nós
Nós estamos aqui reconhecendo notação, né, isso, conhecendo a função. É importante que você entenda a função de transição de estado. Vamos ao exemplo 3. Considere o autômato. Tá aqui, ó, esse é o autômato. Né? Eu quero determinar quem são as funções de transição de estado. Mas antes, é importante, apesar de não aparecer aqui, é importante que você saiba quem é o conjunto de estado, o nosso X. Né? Então, o conjunto de estado, a gente tem que reforçar bem isso, são aquelas letras que estão dentro daqueles círculos. Né? Aqui são os estados: o estado A, ó, estado A, o estado B, tá? O estado C, o estado D e o estado E. Veja, eu até troquei a letra para não ficar muito viciado, né, que só a letra X, Y, Z, mas eu coloquei, ó, quando eu olho para esses círculos que estão aqui, né, então as letras que estão neles são chamadas de estados. Então observe que o nosso X aqui, se eu olhar, ele tem o quê? Um conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5 estados. Tá? Quem é o conjunto de eventos? Aqui o conjunto de eventos, o E, tá? É formado por aquelas letras, observe, que estão sob a seta. Então nesse caso, se eu olhar para cá, vai ser o X, o Y, o W, o outro, o Y, tá? Vamos olhando aqui o T, o K, tá? O P e o M. Tá aqui, ó. Veja que aí eu consegui identificar com todo cuidado, isso é importante você identificar, o conjunto de estados e o conjunto de eventos. Né? Aí alguém poderia, professor, mas por que eu preciso conhecer isso? Porque eu preciso localizar qual é a condição de estado inicial, por exemplo. Né? Então eu consigo identificar, por exemplo, aqui, ó, um estado e o estado final. Até aqui, ó, com essas bolinhas aqui, o estado final. Eu tenho o estado final, o estado final, o estado final. Ok? E eu preciso conhecer os eventos, ó. Os eventos aqui, ó, X, Y, W, T, K, P e M. Tá? Para que eu possa, esse primeiro momento, veja, nós estamos fazendo a representação através de diagrama de estado, né, para descrever a linguagem. Mas depois nós vamos pegar essas letras que estão aqui nos estados, fazem parte do estado. Essas letras fazem parte dos eventos, tá? E transformar em algo mais palpável, algo mais prático, onde vai estar envolvido o quê? Um tipo de processo. Okay? Então, para este caso, eu quero saber quem é a função de transição de estado, onde eu tenho o evento A, okay? O estado A, quando ocorre o evento X. Observe, a setinha está indicando isso. Eu estou no estado A, quando ocorre o evento X, ele vai para o estado B. Ó. Aí eu venho e coloco o B bem aqui. Ó. Tá? Agora, quando eu estou no estado B, na ocorrência do evento Y, estado B, na ocorrência do evento Y, ele vai para o próximo estado, que é o próximo estado, é o C. Aqui, ó. Se eu estou no estado D, é que o estado D, na ocorrência do evento M, ele volta para o próprio estado D. Aqui, ó. Isso é importante, por quê? Porque veja que nesse primeiro exemplo aqui, eu estou no estado B, ó, tá? Quando ocorre o Y, ele mudou de estado. Mas nesse estado aqui, ó, nesse evento que aconteceu aqui, ó, eu tenho o estado D. Quando ocorreu o evento M, ele não mudou de estado, ele continuou no mesmo estado. Né? Então significa que nós podemos pegar, por exemplo, avaliar sistema robusto nesses casos. Né? Podemos trabalhar com sistema onde você tem, mesmo que tenha um estado ocorrendo, mesmo que ocorra um evento, o estado não muda. Né? Uma situação que pode ter. Vamos para outro caso. Agora eu estou numa função onde eu tenho o estado B. Tá? O estado B, eu procuro o estado B. Está aqui, ó, B. Na ocorrência, veja, do evento Y, no estado B, na ocorrência do evento Y, vai para o estado C. No estado C, na ocorrência do evento T, ó, estado C, na ocorrência do evento C, ele vai para o estado E. Aqui, ó. Se eu estiver no estado C, na ocorrência do evento K, ele vai para o estado D. Tá? E eu quero chamar a atenção para o fato que nós estamos apenas reconhecendo isso, as funções de transição de estado, mas se olhar para cá, veja,
Se eu pegar o estado A, eu posso chegar no estado B. Acabou o meu processo. Aqui, ó, início, final. Mas eu poderia também ter o estado seguinte, estado A, estado B, estado C, estado D, ó. Também acabou o meu processo. Eu poderia ter o estado A, B, C e E, ó. Também acabou o meu processo. Poderia ter o estado A, B, E e D, ó. Também acabou o meu processo. Então, essa é uma coisa que a gente vai avaliar com cuidado, esse processo está ocorrendo aí, né? Mas inicialmente nós estamos trabalhando com as funções. Então, o que é importante reconhecer? Quem é o conjunto de estado, tá? Quem é o conjunto de eventos e quais são as funções de transição de estado. E olhar para o diagrama, conseguir retirar esses elementos. Se eu conseguir retirar esses elementos, eu já consigo ter uma notação matemática. Tá, ok? Vamos ver mais exemplos, porque aí quando eu estou trabalhando com mais exemplos, a gente vai ficando mais claro, né? O que eu estou querendo fazer. Deixa eu apagar a luz só um pouquinho. Muito bem, então o próximo exemplo, nós vamos trabalhar, é o exemplo 4, né, para fixar bem o que nós estamos fazendo. Eu considero um autômato, né? Esse aqui é o autômato. Claro que aqui não aparece, mas é importante você ter em mente isso no primeiro momento, né? Isso é bom definir quem são os elementos que formam o estado, o conjunto de estado. Se você olhar os estados aqui, são que X, ó, X, Y, Z e W. Esses são os estados. Como é que eu relembra, como é que eu sei quem são os estados? Eu olho para as bolinhas que estão aqui, as letras que estão dentro das bolinhas são chamadas de estado do meu sistema. E eu preciso conhecer quem é o conjunto de eventos. O conjunto de eventos são aquelas letras, ó, que estão sobre as setinhas, né? Ou as setas, melhor dizendo. Então, se eu olhar para cá, eu tenho A, ó, B, C, D e E. Veja que essas são as letras que estão ou do lado ou acima da setinha. Essas letras indicam para a gente os eventos que estão ocorrendo, tá? Então, determinei quem é o conjunto de estado, determinei quem é o conjunto de eventos, aqui as letras, ok? E agora eu quero saber quem é cada função de transição de estado. Eu começo aqui a dizer o seguinte, então, dado o autômato, eu quero descobrir quem é a função de estado do X quando ocorre o evento A. Então, se eu olhar para cá, ó, aqui está o início, ó. Do X, quando ocorre o evento A, ele vai para o estado Y. Está aqui, ó. Então, se ele está no estado X, ocorre o evento A, ele vai para o estado Y. Por exemplo, lembrando lá do interruptor. O interruptor está lá, ó. Ele está desligado. Aí vem o evento. O evento vai fazer o quê? Vai acionar. Quando aciona, ele sai, a partir desse evento, ele sai do estado desligado e vai para o estado o quê? Ligado. Ok? Está aqui, então, o X no estado X, quando ocorre evento A, ele vai para o estado Y. Aqui, ó, se eu estou no estado X, ó, e ocorre o evento B, ó, ele vai para o estado Z. Ó. Aqui, ó. Aqui, se eu estou no estado Y, tá, e ocorre o evento C, olha a setinha, ele vem para o estado Z. Ó. Aqui vai ser C. Se eu estou no estado W, tá, W, veja, W, e eu quero saber, ó, estado W, e o evento é, veja que isso aqui não está definido. Ó, não está definido. Veja que é importante você observar, tá? Essa setinha aqui, ó, tá? A setinha, ó, não está indo para lá, ó, tá? Está indo para o W. Então, aqui, quando o W tiver, quando tiver no estado W, e na iminência do evento E, ó, não tem setinha, então isso aqui não está definido. Vamos para o próximo. YD, ó. Se eu estou no estado Y, na ocorrência do D, a setinha, ó, ele vai para o W. Tá? Se eu estou no estado Z, na ocorrência do evento E, ele vai para o estado W. Então percebo que aí eu consegui construir todas as funções de transição, olhando sempre da seguinte forma. Eu estou no estado, olho o evento e vejo para qual estado ele vai. Tá?
Claro que aqui eu tenho uma sequência de processos. Se você olhar bem, por exemplo, o estado A, setinha vai para o estado Y, vem para o estado W. Você fez uma sequência no início, veio para cá. Ó. Então gerou uma palavra. Né? Eu posso pegar daqui, ó, X, o Y, Z e o W, que é uma outra sequência de procedimento que você está fazendo. Ok? Então veja que com esses exemplos a gente já começa a entender muito bem o que é autômato. Agora vamos descrever o que é exatamente um autômato determinístico. Tá? Porque esse aqui foi o nosso último exemplo. Tá? Vamos partir agora para uma outra definição. Deixa eu só apagar a lousa para a gente deixar bem, bem clara na próxima definição. Vamos lá então? Sim. Veja que nós começamos a estudar o autômato, não é isso? E na ideia do autômato começamos a fazer algumas notações, né? A partir dessa notação nós vamos começar a definir mais algumas informações importantes nesse estudo. Agora nós vamos estudar o que é o autômato determinístico. Né? Então, na verdade, a gente vai começar a trabalhar mais nesse autômato determinístico nesse momento. E existe autômato não determinístico, que eu depois vou mostrar para vocês. Mas o que é autômato determinístico? Na verdade, é uma sextupla, que nós vamos chamar de G. Essa sextupla é formada assim, ó, é um conjunto, tá? Formado pelo conjunto X, conjunto E, F, essa letra grega, né? O sigma maiúsculo, X0 e o Xm. Veja que essa sextupla G, tá? Nós vamos chamar de autômato determinístico. Tá? Preciso que vocês tenham bem claro isso. Primeiro, vamos identificar. Relembrando, esse X aqui, ó, é o conjunto de estados, que nós já conhecemos anteriormente. O E é o conjunto de eventos associados a G. Né? O F é a nossa função de transição de estado, onde você tem uma condição de estado, um evento, para verificar qual o próximo estado. Esse sigma maiúsculo aqui, ó, tá? É uma função que vai do estado até todo subconjunto de E, né? Que é chamada função de ativação do evento. Veja que quando eu aplico esse sigma no X, eu tenho o conjunto de todos os eventos E, onde essa função f de x ela está bem definida. Okay? O outro elemento aqui, o x0, o x0 é o estado inicial do meu sistema dinâmico da evento discreto. Né? E o xm está dentro do x, ou seja, o xm é um subconjunto dos estados, do conjunto estado. Quem é o xm? É aquele conjunto de estados marcados, onde eu consigo identificar quem é o estado final do meu sistema. Né? Então veja que quando eu falo em autômato, eu estou me referindo agora ao autômato determinístico, onde o autômato determinístico é formado por uma sextupla. Okay? Agora cabe nós fazermos algumas observações sobre esse autômato determinístico a partir dessas definições. Okay? Vamos ver como é que nós podemos fazer essas observações. Deixa eu apagar a lousa para que a gente possa colocar de forma bem clara essas observações. Aguarde um pouco. Perceba que ao trabalharmos com o autômato determinístico, isso nós conseguimos dizer uma maneira matemática, isso para descrever o sistema. Então o que ocorre? Nesse caso, nós estamos olhando para essa sextupla, chamada de G. Então, quando eu falo em autômato determinístico, eu estou falando nessa sextupla, não é isso? Formada por conjunto que a gente viu que é o estado, conjunto de evento, as funções de transição, não é isso? Eu tenho aqui uma outra função, conjunto de todas as funções que estão baseadas nos eventos, o estado inicial e o conjunto XM, que são o conjunto daqueles estados marcados. Né? Bem, aí o que acontece disso? Nós precisamos tirar algumas observações que eu coloquei aqui para escrever para vocês. Primeiro, essa função, essa sextupla G, ela também é chamada de gerador ou máquina de estado. Tá? Então, quando eu falar para vocês em máquina de estado, eu estou me referindo a esse autômato determinístico G. Tá? Essa é a primeira coisa a ser observada. A segunda coisa é que esse X aqui, tá? Se esse conjunto X é um conjunto finito, esse G é autômato de estado finito determinístico, que a gente chama de AFD. Veja, se esse conjunto X é um conjunto finito, esse aqui, tá? Esse G é um autômato, tá? De estado finito determinístico, AFD. Tá ok?
A outra observação que nós temos é o seguinte, que essas funções f e sigma maiúsculo, tá? Essas funções elas são completamente descritas pelo diagrama de estado, tá? E transição de estado autônomo. Então essas duas funções elas estão muito bem definidas, muito bem descritas pelo diagrama de estado ou autômato. Uma outra observação importante, esta quarta aqui, tá? É que o autômato, essa é uma coisa importante, o autômato ele é dito determinístico. Por quê? Porque esta função f é uma função que tem o x cartesiano em x. E, portanto, não existe duas transições de estado para o mesmo evento de saída do estado. Ou seja, quer dizer o seguinte, por exemplo, vamos imaginar esse exemplo que eu coloquei aqui no início da nossa aula, isso? O estado x, ó, ele vai, a partir daqui, ele não, nesse ponto aqui, ó, por exemplo, ele não vai para um outro estado, ele vai apenas para o estado y. Tá? Observe que eu poderia ter alguma coisa aqui assim, ó, daqui e para cá e para o outro. Ter duas ramificações, por exemplo. Aí é que está a questão determinística. Quando você tem essa função, que ela sai do estado x, o evento é no estado x, em apenas no estado, eu digo que esse autônomo ele é determinístico. Então, o que caracteriza o autônomo ser determinístico é exatamente esta função f. Tá ok? Veja que nós estamos olhando, fazendo observações das características do autônomo. Vamos ver mais uma observação? Deixa eu apagar a lousa para que a gente possa fazer mais uma observação e fazer alguns exemplos. Vamos lá, então? Percebam que nós estamos fazendo as observações, né, sobre o autômato determinístico, né? E vamos para uma outra observação, mas antes da observação é o seguinte, eu falei para vocês que um sistema, na verdade, um autômato é considerado determinístico baseado que na função. Se a função sai de um conjunto x cartesiano chegando em x, ou seja, ele faz a função relaciona o produto cartesiano do estado com o evento, chegando no próximo estado, não é isso? Mas pode acontecer de você ter uma estrutura que não seja determinística. Se essa estrutura não for determinística, esta estrutura é definida pela função f de x cartesiano chegando em 2 elevado a e. Isso quer dizer que eu tenho o quê? Múltiplas transições de estado. Tá? Não tenho apenas um estado, eu tenho múltiplas transições de estado. Essa é uma característica de um autônomo não determinístico. Ok? Vamos estudar com mais detalhes esse caso. Uma última observação importante é que, quando você vai determinar o estado marcado, né, esse estado marcado depende do objetivo que você tem traçado para o processo. Né? No nosso caso, nós temos o autômato, o autômato que você construiu, né, sendo determinístico, qual é o estado final, ou seja, você vai marcar os estados baseado no objetivo que você tem para aquele autômato. Tá ok? Bom, outra coisa é o seguinte, o autômato, ele faz operações. Vamos observar como é que ele faz a operação, como é que o autômato faz uma operação. Ele faz da seguinte forma, ele inicia no estado inicial x0, tá? E baseado na ocorrência do evento esse evento pertence ao conjunto sigma x0, que está contido no conjunto de eventos, é isso? Ele pega todos os eventos, baseado nesse evento que acontece, ele faz a transição. A transição é feita baseada nesta função x0 da posição inicial do evento, que tem que pertencer quem? Ao conjunto de estado. Veja que este processo, eu peguei o primeiro caso, daqui para cá, né? De x até y. Então veja, eu tenho o estado x, eu tenho o evento A. A função aplicada no estado x no evento A vai para quem? Para o estado y. O que significa, né? Repetindo para vocês, é que se eu estou no estado x, ocorre um evento no x, ele vai para o próximo estado, que nesse caso é o estado y. Tá? Esta é a função, é assim que ele procede, é assim que o autômato opera no nosso sistema. Tá? Veja que é o seguinte, feito isso, eu faço o procedimento contínuo e vou repetindo o processo. Tá? Vou fazendo a repetição do processo até que eu termine esse processo, chegando no estado que eu considero o estado final. Observe uma coisa importante.
quando você vai montar o seu autômato determinístico, né, ou máquina de estado, né, como nós chamamos, o que ocorre? Você precisa identificar muito bem o seu processo. Para você identificar quem são, observe, quem são os estados, né, verificar quem é o estado inicial, qual é a função de transição, ou seja, o que vai ocorrer para que o estado possa mudar, né? O exemplo bem simples que eu falei para você do interruptor, para que ele saia do estado ligado para o desligado, vai ter que ter ocorrido, vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter uma ocorrência de algum fenômeno. O fenômeno é você aplicar uma força naquele sistema, o sistema vai o quê? Fecha o interruptor. Quando ele fechar, ele sai do estado desligado para o estado ligado. E assim ele fica periodicamente. Daí, o próximo passo vai ser, se você olhar, por exemplo, chegando na casa, o que você faz? Estado inicial desligado. Aí você aplica um evento, uma força, ele vai para o estado ligado. Aí quando for de tarde, de manhã, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai aplicar de novo uma força nele, ele vai sair do estado ligado para o estado desligado e fica dessa forma contínua. Tá ok? Vamos ver mais exemplos. Vou apagar aqui a lousa um pouquinho, para a gente ver retornar aquele nosso exemplo anterior. Vamos lá? Perceba que ao trabalhar com um sistema autômato determinístico, você acaba vendo o seguinte, ó, que de maneira conveniente essa f será sempre estendida, né, no seu domínio. X cartesiano é para x cartesiano é estrela. É isso? Lembrando que o E estrela é todo subconjunto finito do conjunto de evento. Né? Isso aqui obedece da seguinte forma, só para a gente lembrar. Eu tenho f de x no elemento epsilon, é o próprio x, ou seja, é o vazio. Né? A gente chama de vazio, elemento vazio. E o f aplicado de x, SE, onde tenho dois elementos SE, é na verdade f de x de SE. Isso vale para todo S pertencente à estrela e o E pertencente ao conjunto E, evento. Essas duas propriedades, vocês devem ter, a gente estudou, né, isso, começamos a estudar inclusive essas propriedades, nós podemos lembrar que isso caracteriza essa extensão que nós estamos fazendo. Então, podemos retornar, porque no nosso exemplo, o primeiro exemplo que nós estudamos, significa que eu posso, nesse caso, pegar, por exemplo, um f de y, dar o próprio y. Tá ok, ó, tá na condição, estou satisfazendo. E aí eu posso agora fazer o seguinte, fazer transição. Os estados, eu posso fazer o que ocorre durante no processo do estado inicial até o estado final. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu quero saber a função de x de GBA. Isso aqui, você pode esquecer, isso aqui é uma palavra, é isso? Então, se nós olharmos para o gráfico, eu estou no estado x, tá? Aí eu vou fazer o que? X, G, ó, G, aí depois vou para o estado B, ó, depois vou para o estado A, vai dar onde? No estado Y. Então, vamos fazer isso matematicamente. Observe, se nós olharmos a definição, eu tenho f de x, G, B, A, vai ser quem? f de x, G, B, A, ó. Separei os dois, ó, na função. Veja que eu faço de novo a definição aqui dentro, f de x, de G, B e A. Percebo que o f de x e G, ó, vai dar exatamente quem? Esse cara aqui é o Z. Sobrou o B, ó. Então fica f de x, G é o Z. E o f de Z, ó, Z e B, ó, se você olhar f de Z e B, dá o próprio Z. E o Z e A vai dar o Y. Tá aqui, ó. Opa, beleza. Então veja que com essa função eu consegui descrever desde o estado inicial até o estado final que eu estou desejando aqui, ó. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, outro caso, f de x a GB. Se eu pegar f de x a GB, eu faço o mesmo processo, observe. F de x a, aí G, ó, e o B vai dar quem? O Z, ó, vai parar no Z. Tá? Uma outra operação que eu posso fazer é Z vezes quem? Bn. Significa que eu tenho Bn vezes. Se eu pegar o Z e Bn vezes, ó, aqui, ficar fazendo um círculo aqui, ó, um loop, né? Um loop infinito, né? Vai dar o próprio Z, ó, para todo n maior ou igual que zero. Então perceba, assim nós começamos a trabalhar
agora de forma mais um pouquinho prática nisso, com o que é autômato determinístico. Tá? Na nossa próxima aula, vamos começar a trabalhar com autômato voltado para linguagem, onde nós queremos descrever as operações agora com linguagem, a interpretação com linguagem. Tá ok, pessoal? Bom, então eu quero agradecer a vocês pela aula de hoje. Marque as dúvidas. Veja o que você não entendeu. Se você não entendeu algumas partes, você anota para a gente começar a debater. Vamos ter uma aula de revisão, para que vocês tenham um amplo conceito, um conhecimento de como fazer essa aplicação. Pessoal, então, até a próxima aula com vocês. Um grande abraço. Tchau.